Então aqui a gente vai entrar no lugar onde vamos morrer. Tô bem tranquila quanto a isso. Acho que 31 anos foram bem vividos. Foi suficiente. E eu tô aqui num lugar um pouquinho afastado da cidade de Castro em si, assim, mas que está diretamente ligado à fundação da história da cidade de Castro, à história do tropeirismo e, por isso, também à história do nosso estado do Paraná. É um lugar lindíssimo e vale a pena você dar uma olhada. Bom, o Brasil nem sempre teve toda a extensão territorial que ele tem hoje, né? Na verdade, se a gente pensar lá no início da história, descobrimentos, 1500, o Brasil era bem menor. Porque a gente vai encontrar lá um tratado firmado entre as coroas de Portugal e Espanha, chamado Tratado de Tordesilhas. Esse tratado separava as terras a leste, as novas terras descobertas pertenceriam a Portugal e as terras a oeste pertenceriam à Espanha. Isso fazia com que boa parte do que a gente conhece por Brasil hoje ficasse em território espanhol e não em território português. Mas o que acontece é que quando o Tratado de Tordesilhas foi firmado entre Portugal e Espanha, nenhuma das duas coroas tinha noção do tamanho do território americano, né? E permaneceu sem ter essa noção por muito tempo, porque até que todo esse território foi desbravado, tanto por viajantes, por exploradores portugueses e por exploradores espanhóis, né? Levou alguns séculos. Foi principalmente entre o fim do século XVI e início do século XVII, durante um período chamado União Ibérica, ou seja, a união das duas coroas, portuguesa e espanhola, que a configuração do território brasileiro foi sendo modificada. Por quê? Com a união dos dois territórios, esses limites, como o Tratado de Tordesilhas, deixavam de ter sentido. E aí, por causa de questões econômicas, muitas expedições começaram a invadir o território que estava para além do Tratado de Tordesilhas. Essas expedições, elas tinham como objetivo caçar escravos fugitivos, caçar quilombos, que geralmente se encontravam muito no interior do território, se esconder, né? Caçar também tribos indígenas que pudessem ser levadas para o litoral como escravos e também buscar o tão desejado ouro que os portugueses queriam encontrar desde o início da colonização aqui no Brasil. Ainda bem que estou ouvindo barulhos de civilização, que isso me deixa um pouco mais calmo. E a gente nem começou a entrar no mato ainda. Foi esse processo de expedições que iam entrando no interior que foi responsável pelo descobrimento das minas de ouro na região de Minas Gerais. E a partir do momento que se descobre ouro em Minas Gerais, um grande fluxo de pessoas acontece naquela região. Aquela região vai ter um crescimento muito rápido, em pouco tempo, muitas pessoas vão para lá em busca de riqueza. E aí, todo esse crescimento populacional gera uma demanda por alimentos, por uma série de produtos. E aí, outras regiões do Brasil, que ainda não tinham se desenvolvido tanto, né? Porque não eram regiões onde dava para fazer as grandes plantações de produtos tropicais. Enfim, meu Deus do céu, eu morri. Galho desgraçado. Ai, eu não quero mais. Eu quero ir embora. Porque não eram regiões que podiam produzir produtos tropicais, acabaram tendo aí uma chance de conhecer um desenvolvimento maior. No sul, as expedições de bandeirantes
que eram algumas dessas expedições de exploração que entravam no interior do território, elas vão encontrar reduções jesuíticas, principalmente espanholas. Essas reduções jesuíticas eram lugares onde os padres catequizavam os índios e faziam todo aquele processo de transformação da cultura indígena numa cultura que fosse, em comportamentos que fossem considerados civilizados, né? Os índios das reduções jesuíticas, eles eram uma presa perfeita para os bandeirantes que estavam procurando escravos para levar para o litoral. Por que escravos indígenas? Escravos indígenas eram mais baratos do que escravos africanos. E em algumas regiões que eram menos desenvolvidas economicamente nesse período, tinha uma economia menos aquecida, escravos africanos poderiam ser muito caros de se adquirir. Então, os bandeirantes começam a fornecer escravos para essas regiões. E os escravos das missões jesuíticas, eles já eram acostumados ao trabalho no formato europeu, né? Enfim, já tinham passado por todo o processo de aculturação, e aí eram melhores do que os escravos que eram considerados selvagens, né? Embora os bandeirantes não tenham poupado os escravos, os indígenas que ainda não tinham sido catequizados também, né? Mas esse processo de ataque dos bandeirantes às reduções jesuítas do sul, ele foi responsável por um outro processo que está diretamente ligado ao que a gente está falando aqui. Por quê? Essas missões foram tão atacadas que os padres abandonaram o trabalho. Chegou uma hora que não era possível mais resistir aos constantes ataques. Eles abandonam o trabalho, voltam para a Europa e as reduções ficam abandonadas. E como nessas reduções, no sul, eles criavam gado, porque no sul a gente tem uma vegetação de campo, né, os pampas, que é ótima para a criação de gado bovino, esse gado, com as constantes invasões, ficou solto, né? E depois ele foi arrebanhado por moradores locais. Quando surgiu a necessidade de fornecer alimento para a região das minas, esse gado, né, ele vai ser uma grande fonte de renda para essa população, que vai transportar então o gado ali da região sul para a região, para a feira de Sorocaba em São Paulo, onde o gado seria vendido. E aí, né, é nesse trajeto que eles passavam por essa região aqui, né? Então a gente está fazendo a trilha que vai até o rio Iapó, numa área em que o rio era mais raso, e isso permitia a passagem da boiada, das tropas. Tem um cheiro, parece de enxofre, né? Lúcifer. Essa necessidade de conduzir a boiada, então, do sul até Sorocaba e depois de lá também para Minas Gerais, ela criou então a figura do tropeiro, que é o condutor das tropas de gado, né? Que é o cara que vai a cavalo levando as tropas. Também não ia só o gado, mas iam mulas que carregavam outros produtos que eram comercializados nessa região. Então os tropeiros, além dessa função de levar gado de uma região para outra, eles também tinham uma outra função, que era a função de comunicar, né, territórios que estavam assim incomunicáveis há muito tempo, né? Comunicar esses territórios de uma maneira um pouco mais rápida, né? O que era possível naquele período. Porque eles levavam mercadorias de um canto para outro, traziam também mercadorias na sua volta, e eles também traziam mensagens, enfim, encomendas, né? Acabavam fazendo também esse papel de ligação, de comunicação entre os vários territórios. Os tropeiros podiam percorrer até 40 km por dia em territórios, enfim, dos mais variados tipos, né? Não haviam estradas, ou haviam poucas estradas que ligavam essas regiões, até porque antes não havia tanta necessidade assim, né, de comunicar essas regiões. E eles percorriam
percorriam esse trecho em áreas de pastagem, mas também em áreas de trilhas, né? Como essas que a gente está percorrendo aqui, atravessando rios, enfim. Era uma vida de um risco muito grande, porque você estava à mercê do tempo, à mercê de animais, né? E você tinha que também cuidar da boiada que você estava transportando, porque senão você poderia ter um certo prejuízo. Por isso, saber por onde passar, saber os locais por onde atravessar os rios, né, dominar todo esse conhecimento relativo à natureza da região era tão importante para a vida dos tropeiros. O caminho por onde esses tropeiros passavam, ele acabou sendo um caminho que ficou cheio de pequenos povoados, né? Porque onde os tropeiros paravam, eles paravam para poder passar a noite, né? E muitos desses lugares foram se formando pequenas vilas, pequenos povoados para atender a demanda dos próprios tropeiros, né? Que ficavam muito tempo fora das suas casas aí em trânsito, né? Em lugares onde não haviam povoados, os tropeiros paravam em ranchos, né? E inclusive deram origem a outras profissões também, né? O rancheiro era o cara que cuidava desses ranchos, desses pontos de parada para os tropeiros poderem pernoitar, poderem alimentar os animais, poderem se alimentar. E quem eram, né, os tropeiros? Muitos tropeiros eram pessoas que acabaram enriquecendo por serem donos de tropas, mas a gente tem também misturado a esses donos de tropa escravos ou pessoas libertas, pobres, que viam nessa forma de trabalho uma forma de ganhar a vida, principalmente nas regiões mais pobres ali do sul, enfim, áreas que não tinham uma economia tão aquecida quanto, por exemplo, na região nordeste, né? Pessoas muito simples e que tinham uma vida bastante difícil pela natureza do trabalho que elas realizavam, mas que tiveram uma importância gigantesca na formação do território paranaense. Essa figura do tropeiro, ela também está muito ligada à figura do boiadeiro, do peão, que a gente ainda vê hoje em muitos lugares do interior do Brasil, mas também nas músicas sertanejas, né, que contam muitas histórias e muitos causos, né, vividos por essas pessoas que estavam em trânsito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês venham conhecer a Fazenda Capão Alto, né, esse território que está tão pertinho da capital do Paraná, Curitiba, e que tem um monte de coisas legais para vocês verem. Beijos, até o próximo Histórica Visita. Tchau! Beijo, até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, eu vou convidar você para se inscrever no canal, vai aparecer um botãozinho aí de inscrição, assistir os outros vídeos, dar suas ideias, deixar seu comentário, tá? Vou convidar você também para seguir a gente, conhecer o perfil lá no Instagram, Histórica_Ana. Beijo, até a próxima, tchau!